Olá meninas, tudo bem? Bom, espero que o microfone esteja funcionando. Qual que foi a minha pergunta? O que é dieta, né? O que significa essa palavra? Qual que é o sentido ali? Bom, a gente tem o sentido ou o significado real dessa palavra e a gente tem o significado que temos, né, que as pessoas têm atribuído para essa palavra. Dieta, ela vem do grego diaita, não sei se é exatamente assim, né, que se pronuncia, mas é mais ou menos essa escrita, diaita. O que significa essa palavra? Ela significa estilo de vida. Então, basicamente, a palavra dieta, ela engloba o modo como a gente vive. E dentro desse modo como a gente vive, a alimentação está incluída nisso. Então, na verdade, essa palavra ela é até mais ampla do que a alimentação. Ela tem um significado de vida, né, digamos assim, o modo como a gente está vivendo. Então, ele é muito mais complexo e abrangente. Hoje, a gente usa a palavra dieta como um sinônimo de alimentação, mas de um modo estrito e restrito de alimentação. Normalmente, quando a gente usa essa palavra, ou a maioria das pessoas utilizam essa palavra, tem um significado de, normalmente, emagrecimento. Ou é porque não é tão comum assim para as pessoas normais, para algum fim ali, para alguém que tem alguma patologia, por exemplo. Então, quando a gente vai no hospital, é sempre dieta que a gente utiliza. E isso sempre foi utilizado. Mas se vocês lembrarem um pouquinho, quando a gente fala de emagrecimento, até não muito tempo atrás, não se falava dieta. O que falava? Lembrou? Não lembrou? A gente falava regime, eu estou de regime, estou fazendo regime. Era difícil alguém falar sobre dieta, porque era uma coisa muito mais específica para público hospitalizado, né, como eu mencionei. Então, normalmente a gente falava que estava de regime. Não sei porquê, a palavra regime entrou em desuso. Tanto é que é muito difícil hoje de ouvir alguém falando que está em regime. Agora as pessoas falam que estão fazendo dieta, estão de dieta. Mas, como eu disse, o significado verdadeiro dessa palavra é estilo de vida. Então, digamos que todo mundo faz uma dieta. E aí vamos falar dieta como sinônimo de alimentação. Mas pensando nela como estilo de vida, ou pensando um pouquinho mais restrito, no estilo de comer, todo mundo faz dieta. Eu faço a minha dieta, fulano faz a dieta dele, ciclano faz a dieta, beltrano também. Independente se quer emagrecer, se quer ganhar peso, se quer isso, se quer aquilo. Todo mundo faz a sua própria dieta, independente do objetivo. Porque todo mundo come, todo mundo se alimenta de alguma maneira. Seja de uma maneira saudável, seja de uma maneira não saudável, não adequada. Tudo bem? Então, também não leva em consideração se tem qualidade, se não tem qualidade, se as quantidades estão adequadas, se as quantidades estão em excesso. Não leva em consideração nada. Cada um faz a sua com as suas próprias características, estando de uma maneira mais adequada ou não. Tudo bem? Então, a minha intenção, trazendo essas informações, é a gente entender que essa palavra não tem
na verdade, o significado que a gente tem entendido ultimamente. E a minha intenção é deixar essa palavra com um significado mais leve, que é o que ela tem. Que a dieta, que a palavra dieta, ela não significa necessariamente restrição, ou comer pouco, ou emagrecimento. Pode ter esse sentido ou esse significado se eu estou fazendo para isso. Se o meu objetivo é emagrecer, eu estou com uma alimentação voltada para o emagrecimento. Aí a minha dieta tem essas características. Mas, num sentido global, a palavra em si não tem esse significado. E por que eu gosto de trazer tanto essa informação? Porque a gente tira um peso muito grande desse processo. E eu acredito que toda a carga de valência possivelmente negativa, se eu tenho uma maneira de reduzir isso, eu acho que é válido. Porque o processo, ele é difícil, ele é complexo. Mudar a nossa alimentação é muito complexo. Não é fácil, tá? Eu sei que vocês têm dificuldade, elas são muitas, porque a gente tem muitos fatores que influenciam a nossa alimentação. E fatores, muitas vezes a gente não tem controle. Por exemplo, um fator que influencia a nossa alimentação, a nossa genética. A gente não tem nenhum controle sobre a nossa genética. A gente herdou isso, acabou. Tem que fazer. A nossa cultura, a gente tem pouco controle. Porque a gente nasceu num certo lugar, cada um aí de vocês nasceram em um certo lugar, e em cada lugar, apesar, né, de ter nascido no mesmo país, é um país muito diferente, né? E eu, por exemplo, por ter origem oriental, a minha cultura é diferente, né? Então, cada uma de vocês que nasceu num certo local vai ter uma cultura instalada. Então vocês cresceram e aprenderam algumas coisas que, se tivessem nascido em outra região, teria sido totalmente diferente. Porque a cultura, ela ensina muitas coisas ali, não só da alimentação, como o modo de viver mesmo. A gente estava falando aqui, né, as meninas aí da região central ali, Minas e tal, que o pessoal é bem receptivo, é muito simpático com pessoas desconhecidas. E muito provavelmente isso tem impacto na nossa alimentação, que com certeza as pessoas aí compartilham mais refeições do que em outras regiões que as pessoas são menos receptivas. Bom, eu sou de São Paulo, aqui não tem uma receptividade tão grande. O pessoal fala muito de Curitiba, né? Fala que curitibano é muito antipático. Então vamos pôr ali no extremo, né? O mineiro ali como exemplo de um povo que é bem receptivo, e o pessoal ali da região de Curitiba que não é nada receptivo. Então, muito provavelmente, o pessoal ali da região de Curitiba compartilha menos refeições com outras pessoas. Até que essa pessoa seja uma pessoa conhecida, e muito conhecida. Ao passo que, em Minas, as pessoas vão comer com uma pessoa que ela acabou de conhecer, por exemplo. E isso vai moldando o modo como a gente come. São detalhes, só que detalhes repetidos por 5, 10, 20, 30, 40, 50 anos. Esse aprendizado, ele vai ficando muito forte na gente. E por isso que é complexo de mudar a alimentação. E
como eu tenho dito bastante, a alimentação, ela é um comportamento. E por que a gente diz que a alimentação é um comportamento? Porque é uma ação que a gente faz e que depende de muitas outras coisas. Né? Eu falei da genética, eu falei da cultura, mas tem um outro grupo ali de coisas que são os estímulos que a gente recebe. Então eu falei da outra pessoa ali, né? A outra pessoa é um estímulo grande que a gente recebe. E essa pessoa pode ser desde uma pessoa desconhecida até nossa mãe, nosso irmão, pai, primo, amigos próximos, cônjuge, namorado, marido, esposa, enfim, a pessoa ali, o affair ali que você tá junto. E todas essas pessoas influenciam na nossa alimentação, assim como a gente influencia nelas também. A gente não oferece comida para os outros, a gente está sendo um estímulo, assim como as pessoas também oferecem. Por exemplo, se a gente está ali com alguma pessoa que a gente tem intimidade e ela, quando olha pra gente, ela já consegue fazer uma leitura se a gente está triste, por exemplo, e é o seu, sei lá, sua mãe, por exemplo, e aí ela olha pra você e fala, nossa, ela tá triste, o que eu vou fazer aqui? Pô, vou preparar aqui o prato preferido dela, uma refeição aqui, sei lá, uma sopa, uma lasanha, estrogonofe aqui, papapá. Aí quando você vai ali sentar para comer, tem a sua refeição preferida. Olha o tamanho desse estímulo. E esse estímulo não é só nesse dia. Ele não foi criado nesse dia. Esse estímulo, que é sua mãe, que é seu prato preferido, que é pós uma leitura de você aparentar não estar muito bem. Isso daqui são anos construídos. São muitos anos. É a sua vida inteira construindo isso daqui. Essa jornada de estímulos aqui. Então isso é muito forte. Por isso é que mudar o comportamento alimentar é complexo, é difícil. Porque vamos dizer que você está fazendo ali a dieta para emagrecer. E aí você entende que não dá para ficar comendo estrogonofe. Só um exemplo, tá? E aí acontece exatamente esse cenário. Você está triste, sua mãe faz essa leitura e faz o seu prato preferido ali sem você perceber. E na hora que você vai ali comer, tem lá o seu prato preferido, tá tudo, a mesa montadinha ali e tal, fiz tudo ali especialmente para você, sei lá, só tá você e ela ali na casa, né? Quem mora com a mãe fez ali, o pessoal saiu, ou você que já não mora mais com a mãe, você foi visitá-la, mas aí ela percebeu que você não tá muito bem e preparou ali a sua refeição preferida, enquanto deixou você ali na sala assistindo um pouquinho de TV, por exemplo. E aí, né? Como é que a gente faz nesse cenário ali? Só que se eu tenho uma crença rígida da alimentação, eu entro em conflito aqui, né? Porque ao mesmo tempo que eu estou querendo emagrecer e eu acredito que não dá para comer estrogonofe, olha aquele cenário, né, que foi montado. E aí como é que... Né? Não é o intuito o assunto de hoje entrar nesse mérito aqui, mas só para a gente entender como a dieta... E assim, é dieta, né? Se eu como ou se eu não como estrogonofe, eu estou fazendo a minha dieta. Porque independe disso. Tá? Mas olha como é importante os estímulos. E aí existe um estrogonofe por conta da nossa cultura, como brasileiros, né? Ao passo que se a gente tivesse nascido no Chile, seria um outro prato. Tá? Então são fatores que
influenciam nossa alimentação, assim, diretamente. Os estímulos são muito importantes. A gente vai falar um pouquinho mais sobre os estímulos lá na frente, tá bom?